Sejam muito bem-vindas a mais um encontro, a mais um chá com autoestima. Sejam muito bem-vindas. Hoje, segundou chovendinho por aqui, não sei como é que tá aí na região que você está. Segunda-feira sempre traz aquela energia, né? Da gente voltar para o nosso centro, recomeçar. É uma oportunidade de recomeçar a nossa semana. E é sempre um dia bem especial para que a gente possa refletir, para que a gente possa estar mais consciente, começar já a nossa semana com essa consciência, com uma percepção mais aguçada do nosso sentir, de tudo aquilo que nos envolve. Então, eu estou aqui com você em mais um Chá com Autoestima, um tema super importante, extremamente relevante, que a gente precisa falar cada vez mais sobre a nossa autoestima, sobre a nossa autoconfiança, sobre a consciência que nós temos sobre quem somos e o quanto isso impacta a nossa vida. Durante as últimas 4 semanas, nós iniciamos aqui nesta série de lives Chá com Autoestima para falar sobre os 12 códigos únicos da autoestima. Nós já passamos por 4 códigos que estão salvos em lives aqui no nosso feed, mas hoje a gente vai entrar para o 5º código único da autoestima. A gente desenvolveu uma jornada de ativação para esses códigos. Quando a gente ativa cada um desses códigos para a autoestima, nós estamos trabalhando, exercitando para que tenhamos a nossa autoestima saudável. E quando nós temos a nossa autoestima saudável, naturalmente nós nos sentimos muito melhores e conseguimos desenvolver processos na nossa vida, movimentos na nossa vida que vai ao encontro dos nossos desejos, das nossas maiores intenções, aquilo que está dentro da gente, aquilo que está no nosso coração, aquilo que faz parte da nossa essência. A gente tem uma tendência a sair do automático quando nós vamos ativando todos esses códigos para a nossa autoestima. Ter uma autoestima saudável é essencial para a nossa vida pessoal, para as relações que nós estabelecemos com o mundo, porque é a partir da relação que nós estabelecemos com nós mesmas que nós ativamos e nós reorganizamos a relação que nós temos com as pessoas e com o mundo que nos cerca, com as relações familiares, com as relações de amizade, com as relações afetivas, com a relação no trabalho, né, com a nossa vida profissional. Então, é a partir daqui, a partir do que eu estabeleço de relação comigo, que eu vou estabelecendo com todas as pessoas e com todas as situações que me cercam. Se você ainda não pegou o seu chazinho, lembra de pegar um chazinho, ou se você tiver mais aí disponível, né, uma aguinha para estar comigo aqui durante esses próximos minutos. A nossa live dura em torno de 30 a 40 minutos. Então, a gente consegue ter um papo bem legal, ampliar a consciência e ativar esse código, que hoje é um código incrível e que, assim, é um dos códigos, todos são importantes, eles são únicos, né? Não dá pra dizer que tem um código mais importante que o outro, né? Todos eles são únicos, mas o que eu posso dizer pra você é que esse código hoje, ele implica muito em algo que na atualidade a gente vem buscado cada vez mais, que a gente ouve falar, que é a busca da felicidade. Então, o 5º código, e que a gente vai conversar hoje, vai ampliar a nossa consciência e principalmente você vai ativar isso em você através da nossa conexão aqui, é o código ativando o poder de fazer escolhas saudáveis e felizes. Ser feliz é uma escolha. A felicidade, ela não está em um lugar onde você caminha e de repente você encontra. A gente tem essa percepção, né? Até eu acho que é uma crença, né? Vocês concordam comigo que é uma crença? Deixa eu saber quem é que tá aqui comigo hoje. Jai, maravilhosa. Camila, oi Camila, que delícia ter aqui você.
Tô feliz. Seja muito bem-vinda aqui no Chá com Autoestima. Simone, maravilhosa, tá sempre por aqui. Sally, obrigada. Dina, minha maravilhosa, te amo. Espaço da Preta. Não sei como é que é o seu nome. Se você é a Preta, seja muito bem-vinda aqui também. A Fabrícia, a Júlia. Sejam muito bem-vindas. Tem carinhas novas por aqui. Tô bem feliz pelo nosso encontro. Então, vamos lá. Deixa eu tomar mais um chazinho. E bora ativar o poder de fazer escolhas saudáveis. Primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, ampliar a nossa consciência e ter clareza é que quando eu ativo a felicidade na minha vida, eu estou fazendo escolhas. Ser feliz é uma escolha. E por mais que esteja muito clichê a gente estar falando, né? E tem sido muito falado sobre quando eu tiver determinado aspecto, eu vou me sentir feliz. Você sabe que eu passei por um treinamento agora, um encontro, foi muito incrível, de uma profissional maravilhosa dentro da mentoria que eu realizo. E me chamou muito a atenção um ponto sobre a felicidade, né? Que me tocou profundamente, que eu quero compartilhar aqui com você hoje também essa experiência, além, né, de eu estar trazendo todo o código aqui, que é o nosso código hoje é o 5º código, ativando o poder de fazer escolhas saudáveis e felizes. A gente segue às vezes, na maioria das vezes, e no mundo atual, nessa energia que a gente está caótica, né? O mundo ao nosso redor, ele está caótico e esse caos muitas vezes acaba adentrando a nossa essência, a nossa energia, a forma como nós nos relacionamos. E quando a gente vai vivendo esse processo de estar caótica com o caos do mundo, a gente entra quase no modo 2.0, sabe, 2.0 do WhatsApp? A gente liga aquele processo e a gente só vai, né? E a gente fica naquela ansiedade, naquele processo todo. Então, nós nos tornamos caóticas, a nossa mente se torna caótica, as nossas emoções se tornam caóticas. E a gente começa a ter aquela sensação de que a nossa vida tá um caos. E a partir disso, é muito mais difícil a gente voltar para o nosso centro. Voltar para o nosso eixo. Nós temos um centro de equilíbrio, nós temos um centro que é o poder de ter clareza, consciência e presença. Uma das coisas que mais tem faltado nos dias de hoje, na nossa atualidade, principalmente porque nós estamos passando por um processo que a gente não tem falado sobre isso, mas é algo que está muito presente nas nossas vidas, que é o estresse, um trauma que a gente passou, que foi o processo da pandemia. Então a pandemia, ela acelerou o nosso processo de ansiedade. A gente saiu, sabe quando, não sei se vocês já viram alguma vez assim, né? Quando tem alguns animais presos e de repente você abre a porteira e aqueles animais saem correndo. Nós, animais racionais, seres racionais, nós acabamos, acho que, vivendo muito desse processo do pós-pandemia. Então, a gente acelerou no 2.0, 3.0 a nossa vida, porque parece que a gente tinha que fazer tudo de uma vez só, naquele mesmo momento, e aí a gente teve a nossa vida, né, mais caótica do que esse processo. E fora, né, gente, é claro que eu nem tô falando aqui de pessoas que perderam, né, seus entes queridos. Então, a gente tá vivendo um processo pós-traumático. E nós não estamos falando sobre isso, nós não estamos nos dando conta disso, do quanto nós aceleramos a nossa vida, do quanto nós estamos mais ansiosos, do quanto nós temos uma ânsia por fazer o quê? Fazer tudo. E ao mesmo tempo a gente não consegue fazer nada. Ao mesmo tempo a gente se sente extremamente exausto, uma fadiga.
absurda, um cansaço absurdo que a gente nem sabe explicar da onde. Faz sentido com que vocês também estão vivendo de alguma forma? Algumas pessoas de uma forma mais intensa, de outras menos intensa. E deixa eu só dar um oi aqui pro Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. E a Márcia, sinto muito, muito mesmo pela sua perda, né? E por todo esse processo, não consigo imaginar como deva estar sendo ainda, né? Tudo isso aí dentro de você. E tudo isso que a gente viveu, né? Algumas pessoas diretamente, né? E assim, perdas lastimáveis, perdas irreparáveis em muitos aspectos da vida, né? E quando também alguém que deixa um vazio, um buraco. E como que a gente lida com tudo isso nesse momento? Como que, Marjana, diante de tudo isso que a gente viveu, eu passo a ter consciência de que eu posso viver a felicidade e fazer escolhas que sejam saudáveis para a minha vida? Como que eu entro nesse estado de equilíbrio? Como que eu acesso esse lugar, né? Então, primeira coisa que eu quero falar para você aqui hoje, para que você possa ativar o poder de fazer escolhas saudáveis e escolhas para a felicidade na sua vida, entenda que todos nós temos uma bússola interna. É um direcionamento. Todos nós temos. O que acontece? Nós nos perdemos dessa bússola. E a gente está preocupado com um mapa que vai nos levar a determinado lugar. Então a gente está muito mais preocupada com o mapa, com o caminho que eu tenho que fazer para chegar até determinado lugar do que com a bússola. E a bússola é muito mais importante do que o mapa. Por quê? Porque a bússola é a que nos guia, é o que nos dá o direcionamento. O mapa, ele pode mudar o tempo todo, assim como a gente viveu esse processo agora. Nossa vida virou do avesso. 360 foi pouco para o que aconteceu, para o que a gente viveu no processo de pandemia. E o que a gente fez com tudo isso? A gente ficou preocupada com o caminho. Mais ainda preocupado com o caminho. O que eu tenho que fazer para isso? Ao invés de se preocupar com a maior riqueza que existe aqui dentro, que é a nossa bússola interna. É se perceber, é ter consciência de tudo aquilo que está aqui dentro, né? Que é o que nos guia com maestria, que é essa bússola que dá o direcionamento para a nossa verdadeira felicidade, para tudo aquilo que a gente busca. E não só para o que a gente busca de forma racional, porque na maioria das vezes nós temos uma tendência a querer dar nome para nossa felicidade. Quando eu for viajar, eu vou me sentir feliz. Quando eu for comprar um carro, eu vou me sentir feliz. Quando eu estiver na minha casa, eu vou me sentir feliz. Eu vou ser feliz, né? Não é nem me sentir. Eu vou ser. A gente coloca um peso absurdo nas coisas, né? Como se aquilo fosse o encontro da nossa felicidade. E a verdade é que a felicidade, ela está no caminho. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo o que realmente faz sentido na minha vida, mais eu tenho a possibilidade de me sentir feliz por mais vezes todos os dias da minha vida. Porque a felicidade, a felicidade ela existe sempre? Não. Gente, básico aqui pra você. Se você nunca assistiu Divertidamente, que é um filme infantil, assista. É um filme básico sobre as emoções, entender que a gente encontra felicidade porque a gente reconhece a tristeza. A gente encontra a luz porque a gente reconhece as nossas sombras. Se a gente não reconhece as nossas sombras, como que a gente vai reconhecer a nossa própria luz? Só existe um farol, ele só ilumina quando há escuridão. Se você ligar um farol agora à luz do dia, ele pouco vai fazer sentido, pouco vai iluminar.
O farol só tem sentido quando a gente olha para o que está escuro, para as nossas próprias sombras, para o que está dentro da gente. Luana, esse filme é muito interessante. É algo assim que traz uma percepção, uma clareza sobre as emoções, sobre os sentimentos. Então, se você não assistiu, assista, porque é básico para a gente entender. Felicidade a gente encontra através... não sei se a gente encontra. Felicidade é um estado, não é um lugar, não é uma situação. A felicidade é um estado. Como eu me sinto. É um estado de ser, de estar diante da vida. Felicidade não está num lugarzinho, não está numa situação, não está em algo que a gente compra. Felicidade é um estado que nós vivemos. E a grande questão, eu gosto muito da... Oi, Bianca, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Eu gosto muito de uma frase do Clóvis de Barros Filho, que ele diz o seguinte, ele é um filósofo da atualidade, ele fala o seguinte, a felicidade nada mais é do que eu querer que esse instante não se acabe. O que ele quer dizer com isso? Quando eu estou em presença, eu me sinto feliz. Porque sem querer, Clóvis fala, sem querer, a gente quer que a vida acabe. Porque a gente quer encontrar felicidade no final de semana, no final do mês, nas férias, no final do ano, no Natal. E aí, sem querer, a gente quer que a vida acabe. Porque a gente só tá querendo a felicidade lá. E o que eu tô vivendo no aqui e no agora? Eu me sinto feliz quando eu acordo todas as manhãs? Eu me sinto sempre, todos os dias? É claro que não. Mas diante dos desafios que eu enfrento na minha vida, eu me sinto feliz? Eu tenho consciência de que os desafios podem ser um aprendizado? Como que eu passo a ter consciência daquilo que realmente faz sentido para a minha vida? Marjana, eu vivi um processo muito desafiador e eu não consigo mais me conectar com a minha felicidade. Olha para dentro de você. O que tem aí dentro que precisa ser curado? O que tem aí dentro que precisa ser ressignificado na sua vida? Essa dor que ainda está aí latente, ela foi vista, ela foi cuidada. Só nós temos essa capacidade de fazer isso pela gente. E se a gente não está consciente da nossa bússola interna, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai ter um direcionamento se a gente não tem essa clareza, né? Faz parte da cura querer ser curado. Faz parte da cura você querer fazer essa escolha na sua vida. E um dos aspectos aqui, né? Eu trago 3 pontos hoje sobre a ativação do poder de escolhas saudáveis, de fazer escolhas saudáveis e felizes. E a primeira delas é exatamente isso, prioridade para a sua saúde e para a sua vida emocional. Você dá prioridade para a sua vida? Como você dá prioridade para a sua saúde? Como que você cuida das suas emoções? Você tem consciência? Você escreve, por exemplo? Gente, é um exercício que eu estou trazendo aqui desde o primeiro encontro. Para quem não estava, vou deixar aqui de novo esse exercício. Faça um grupo no WhatsApp com você mesma. Esse é um exercício poderoso para a sua vida. Faz muita diferença. Faz um grupo no WhatsApp, porque eu gosto, né? Eu, Marjana, uso muito isso e funciona super. Meus pacientes usam e funciona muito. Minhas pacientes que eu acompanho já aí, ó, há muito tempo. E sempre funciona. Um dos exercícios básicos para quem faz terapia comigo é: anote os processos, anote os seus insights, anote as suas emoções, anote, faça um mapeamento. Se a gente não começa a anotar, e eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma, nesse grupo de WhatsApp, o que eu faço? Eu coloco, só tá eu, né? E eu coloquei ali, diário de emoções. E ali nesse grupo, se eu tô vivendo algum processo, assim, uma angústia, uma sensação de ansiedade, eu vou lá, gravo um áudio
se eu tenho condição de gravar esse áudio ou se não eu escrevo, né? Por exemplo, eu me acordei muito angustiado ou com uma sensação assim, ou uma sensação de euforia, pode ser também, né? Hoje eu acordei eufórica, animada, com energia e eu quero entender como é que está esse funcionamento do emocional na minha vida. Eu vou lá e eu anoto como que eu tô me sentindo, quais as percepções que eu tô tendo sobre as minhas emoções, o que aconteceu no dia anterior. Então eu faço anotações rápidas. Gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de rituais, quem me conhece sabe, mas assim, coisas têm que ser práticas. Não dá pra... Eu não tenho muito tempo pra ficar assim. Quem tiver tempo, faça isso com tempo, escreva com calma. Mas eu sei que a nossa vida é tão corrida que às vezes a gente deixa de fazer um exercício que é maravilhoso e que vai transformar aspectos da nossa vida, porque a gente acha que a gente tem que sentar, meditar. Eu não tô dizendo, claro que a gente... Quem puder fazer isso é incrível e ter esses momentos. Mas eu tô dizendo aqui que você pode fazer isso de uma forma prática sem dar essa desculpa do tempo, até porque priorizar o tempo é muito importante. Inclusive, a Sally tá aqui, que é uma maravilhosa, que dá aula de yoga e no processo de yoga é incrível que você consegue trazer, né, um centramento, une, né, toda essa junção do corpo e da mente. E até, Sally, se você quiser deixar o seu arroba aqui pra... Não sei se você tem disponibilidade aí de aulas, mas a Sally é maravilhosa. Foi minha professora de yoga, fiz yoga por muito tempo. E foi incrível o processo de consciência corporal, a nossa respiração, quanto a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia. Mas eu tô te dizendo que, Marjane, eu não tenho essa disponibilidade, eu não tenho esse tempo, eu não tenho... Nesse momento, eu só quero fazer algo prático que possa mudar a relação que eu tenho com o meu autoconhecimento. Começa a mapear as suas emoções. Faz o grupo no WhatsApp com você. Eu tô falando isso aqui para vocês entenderem, né? Porque eu falei sobre, você não precisa fazer meditação, não. Se você tiver essa disponibilidade, se isso tocar o seu coração, isso é incrível, tá? É maravilhoso. Mas eu tô dizendo pra você que você pode começar com exercícios práticos. Inclusive, logo aqui no Sol na Montanha, a gente vai ter uma novidade de novo, aberta, mas eu conto pra vocês no final desse encontro, que são exercícios incríveis dentro de uma plataforma incrível aqui no Sol. Mas vamos falar sobre a ativação desse código que é essencial, que é o 5º código dos 12 códigos únicos para a autoestima. Criando o quê? Caminhos neurais. Nós estamos aqui ampliando a consciência, expandindo a consciência, encontrando exercícios e práticas que possam ativar em você o 5º código hoje, que é o de fazer escolhas saudáveis e felizes. A gente já falou aqui hoje sobre a bússola interna, já sugeri o Divertidamente, que é um filme incrível para as emoções, e agora eu tô trazendo um exercício para você começar a fazer hoje. Vai lá e depois me conta aqui, manda mensagem aqui no Sol contando como que tá sendo a prática desse exercício. É um exercício poderoso que eu tô falando aqui desde o nosso primeiro encontro. Quem não fez, faz. Hoje mesmo, um grupo no WhatsApp com você mesma para mapear as suas emoções, para mapear o seu funcionamento emocional, como você... Porque a gente só consegue gerenciar as nossas emoções quando a gente entende como ela funciona. E para a gente entender como ela funciona, a gente precisa observar. E quando a gente observa, na maioria das vezes a gente esquece, mas quando a gente vai lá e escreve sobre isso, isso se torna rico. O primeiro exercício que acontece aí, o nosso cérebro se ouve. Quando eu falo sobre determinado aspecto, eu estou materializando, tirando dessa energia do meu pensamento e colocando para fora. Isso já é muito terapêutico. Depois você está escrevendo, ou seja, você está organizando a sua mente sobre aquela emoção, sobre aquele sentimento, sobre aquela situação que você passou na sua vida. Foi uma situação
que gerou um desconforto, por que gerou esse desconforto? E aí você começa a entrar num aspecto de estar presente em relação às suas emoções, seus sentimentos, consciente, porque você expande a sua consciência, e quando você expande a sua consciência, você começa a ter ainda clareza de como você funciona, e a partir desse lugar você começa a gerenciar. E aí você tem o quê? A possibilidade de fazer escolhas saudáveis e felizes. Então, esse exercício que eu estou passando para você, ele faz parte de um dos aspectos que é escolha priorizar a sua saúde mental e emocional. Priorizar a sua saúde é entender o que faz bem e o que não faz bem para você. E você consegue entender o que faz bem e o que não faz bem para você quando você começa a ser observadora da sua própria vida. Observadora do que acontece com a sua bússola. Quando a bússola está lá desorientada, que você coloca ela e você não consegue ver a direção. O que está acontecendo? Que essa bússola está desorientada. Ou pior, que você não consegue ir lá buscar essa bússola e colocar ela para funcionar na sua vida, para que ela direcione você através de escolhas saudáveis e felizes. Então, organizar e olhar para a sua bússola é um ponto muito importante. Para isso, você precisa priorizar a sua saúde mental e a sua saúde emocional. Eu vou criar um conteúdo aqui essa semana que é muito interessante. Se vocês não assistiram ainda, tem uma série que eu maratonei esse final de semana, que se chama Asas da Ambição. Se você ainda não assistiu, eu já tinha assistido a primeira temporada e agora eu tô assistindo de novo. Assisti a segunda e terceira temporada. Ali tem muita riqueza de reflexão sobre a prioridade da saúde mental e o quanto a nossa vida profissional pode nos envolver nesse lugar, nos colocar num lugar onde a gente perde a noção, né? E a gente perde a noção do que nos faz bem, muitas vezes pelo poder. E é incrível, não vou dar muito spoiler aqui pra vocês, mas assim, depois eu vou deixar um conteúdo essa semana, nos acompanhe aqui, que eu vou deixar um conteúdo falando sobre essa série, tá? É um conteúdo que é muito rico, e se você não assistiu, assista com essa reflexão. Outra coisa que eu sugiro pra você, procure assistir séries. A arte, sabe, a arte imita a vida? É isso, a arte traz ali recortes de vidas que a gente tem a possibilidade de se espelhar. E quando a gente se espelha, a gente olha o que isso tem a ver sobre a minha vida também, né? Então, esse é um outro exercício que eu sugiro para você. Comece a assistir séries ou documentários. Eu amo assistir documentário da vida das pessoas, porque isso é muito inspiracional, né? Isso começa a gerar também pra gente um processo de consciência maior, de percepção maior, né? Quando a gente está assistindo lá um filme, né, ou uma série, e aquele momento a gente sente aquela emoção. Eu sou uma chorona, né? Quem aqui também é chorona na hora de assistir filme aí, série? Gente, eu mergulho mesmo, assim. Pra mim, por exemplo, essa série Asas da Ambição mexeu demais comigo. Eu tive muitos insights assistindo, percepções assim muito intensas e mexeu demais comigo, né? Então eu ainda tô acordei hoje acomodando tudo isso, e aí eu choro mesmo e vivo aquele processo assim, trazendo esse espelhamento para minha vida e aprendendo. A gente tem a oportunidade de aprender, né, quando a gente vê esse recorte. Então é outro exercício que eu trago para você, e é uma outra dica que eu deixo para você. Assista a série Asas da Ambição. É maravilhosa, é incrível e traz muitas percepções maravilhosas. Um outro ponto aqui muito importante dentro desse código de ativar o poder de fazer escolhas saudáveis e felizes. Quando você quer ativar esse código, a gente já falou aqui do primeiro ponto, né? Que é escolher priorizar a sua saúde mental e emocional. O segundo ponto é quando você identifica e elimina os comportamentos autodestrutivos, que aí segue daquele mesmo princípio, daquela mesma base. Quando eu me observo, eu entendo o que é um comportamento autodestrutivo, né?
é aquele comportamento onde eu tenho um hábito, um comportamento, onde eu tenho uma certa percepção de que me faz mal, mas eu ainda assim tenho esse hábito, que é um hábito autodestrutivo. Vou dar um exemplo. Um pensamento sabotador é um hábito autodestrutivo, né? Por exemplo, cada vez que você critica, que você se critica, você tá fazendo o quê? Tendo um comportamento autodestrutivo, porque esse comportamento de se tratar mal, ele, por exemplo, ele vai destruindo a sua autoestima, ele vai destruindo a sua autoconfiança, por exemplo, né? E vai te colocando num lugar de comportamentos não saudáveis, de ser prejudicial mesmo para a sua saúde, prejudica a sua saúde, né? E a sua saúde emocional. Então é muito importante que você reconheça quais são os hábitos autodestrutivos que você tem, para que você comece a virar essa chave em você. Como é que você vira a chave? Trazendo para a consciência. Cada vez que eu tenho um pensamento sabotador, o que eu faço? Eu olho para ele e viro a chavinha, crio um novo caminho neural. Como é que a gente cria caminhos neurais? Quando eu falo de caminhos neurais, eu estou falando o quê? Dentro dos estudos da neurociência, a gente já sabe que o nosso cérebro, ele tem um processo de ter comportamentos repetitivos, especialmente pelas experiências que a gente viveu ao longo da nossa vida, né? Então, se a gente viveu num lugar onde a gente era criticado o tempo todo, a gente vai ter esse hábito o nosso cérebro entende que ser criticado o tempo todo é algo natural e que, ok, mas esse não é um comportamento ok, não é um comportamento saudável. Esse é um comportamento autodestrutivo, um comportamento sabotador. É um comportamento que traz prejuízos à sua saúde emocional. Então, esse não é um hábito ok. Então, mas se a gente viveu naquele contexto, o nosso cérebro vai entendendo aquilo e a gente vai repetindo aquele comportamento. Quando nós quebramos esse padrão de comportamento, quando a gente tem consciência de que, peraí, esse comportamento, ele é um comportamento autodestrutivo, ele é um comportamento sabotador, o que eu faço com ele? Eu começo a virar a minha chavinha. Opa, despertei a minha consciência, já entendi que esse é um comportamento e um hábito que traz prejuízos à minha saúde. O que eu faço com isso? Aí vem o poder de você fazer as escolhas saudáveis. O que eu faço com isso? Eu começo a criar um novo caminho neural. Vou ressignificando aquele pensamento, né? Ou toda vez que eu pensar, eu não consigo fazer isso, eu não sou boa nisso, eu vou dizer, eu posso até entender, olha, essa não é uma habilidade que eu tenho com facilidade e naturalidade, mas eu estou aqui pronta para usar tal habilidade para fazer tal coisa. Por exemplo, eu não sou boa em matemática, mas eu sou muito boa com planilhas. Eu sou uma pessoa bem organizada. Então, o que eu faço? Eu não sou boa com a matemática, mas eu uso da minha organização, que é um talento, que é algo que é meu, que é natural para mim, para lidar com aquilo que é desafiador na minha vida. Então, você começa a virar essa chave e criar um novo caminho neural, entendendo que sempre que tiver uma crítica, você vai se elevar. Ao invés de você ficar se autodestruindo, você vai ter pensamentos que te elevem, pensamentos que te coloquem nesse lugar de elevação, de consciência, de gentileza, de amorosidade. A nossa autoestima passa por esse processo da gente entender que comportamentos autodestrutivos são extremamente prejudiciais. Às vezes parece super inofensivo, mas pode ter certeza que não é. Porque daquele comportamento começam a surgir diversos outros comportamentos que impactam diretamente a sua vida, em muitos aspectos. Imagina, mas o que um pensamentinho sabotador vai impactar na minha vida? Aquilo começa a se tornar natural para você.
Seu cérebro entende esse processo dessa forma. E aí o que você faz? Você repete, 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 sem consciência, sem uma percepção clara. Então, esse é o segundo ponto que eu quero trazer para você. Para ativar o poder de fazer escolhas saudáveis e felizes na sua vida, você precisa eliminar os comportamentos autodestrutivos também. E o último aspecto que eu quero trazer hoje aqui para você é: cultive hábitos que promovam o seu bem-estar. Então, é um caminho. Você começa a ter consciência, escolhe priorizar a sua saúde mental e a sua saúde emocional, passa a reconhecer, ter mais clareza, faz um mapeamento de como é o seu funcionamento e a partir disso, a partir desse mapeamento, que pode ser feito, como falei para você já aqui, num grupo de WhatsApp, onde você começa a mapear, você começa a falar, você começa a materializar o seu comportamento, as suas percepções, fazendo perguntas através daquilo, se ouvindo, que é muito terapêutico, né? Reconhecendo, entrando nesse modo observadora da sua própria vida, observadora das suas emoções, observadora dos seus sentimentos e especialmente do seu comportamento. E aí, quando você faz isso, você vai identificando os comportamentos autodestrutivos e naturalmente vai eliminando, criando novos caminhos neurais para ressignificar, para reorganizar e criar novos caminhos, que é fazendo o quê? De que forma? Cultivando hábitos que vão promover o seu bem-estar. O que te faz bem? O que você faz que te faz bem? E eu tô falando isso no seu dia a dia. O que você faz? Pequenas ações, pequenos movimentos, pequenos exercícios, pequenas coisas que você tem feito, que tem trazido para você o bem-estar. Eu vou falar para você uma coisa que eu faço: tomar um chá com presença. Isso para mim me faz muito bem. Promove demais o meu bem-estar. Acordar pela manhã e pedir para tocar uma música que me eleve. Ultimamente tenho escutado muito Clareou, aí um pagodinho gostoso, né? Que traz uma música que eleva, né, a minha consciência, eleva a minha energia. Gosto muito de aprender, então ler um livro, isso eleva. Tô falando de pequenas coisas, às vezes. Isso é muito importante, gente, que eu vou falar aqui para você e para que você ative o poder, esse quinto código que eu tô trazendo aqui hoje para você, para ativar o poder de fazer escolhas saudáveis e felizes. Você tem que começar pelo básico, pelo simples. E o básico é o quê? Entender o que te faz bem e fazer pequenas coisas. Começar do começo, do pequeno, tomando um chá em presença. Um chá sentindo o sabor de algo que você gosta. Conversando com pessoas que elevam a sua vida, a sua autoestima. Se inspirando em pessoas que façam sentido para você e para sua vida. Comece do começo, do básico. Nós ficamos numa ânsia absurda, eu já falei aqui hoje, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão da pandemia e desse processo pós-traumático que a gente está vivendo e que está refletindo muito agora, né? Já passou, mas ainda está aqui, não passou total, porque está aqui dentro da gente, né? Isso teve um impacto absurdo na vida de algumas pessoas, foi um buraco sem fim. Né? E como que a gente lida com tudo isso? A gente está aprendendo a lidar agora, né? E aí a gente esqueceu do básico, a gente esqueceu do simples, porque a gente ficou naquela ânsia absurda de fazer tudo. Eu preciso, que a gente esqueceu do básico. O básico é, repito mais uma vez, comece pelo básico. Comece com pequenos exercícios no seu dia a dia, cuidando da bússola. A bússola é mais importante do que o mapa. A bússola é o que dá o direcionamento e o mapa, ele muda o tempo todo. O mapa são esses caminhos que a gente faz na nossa vida, que a gente vai seguindo
e que a gente às vezes está tão preocupado em saber qual foi o caminho que aquela pessoa seguiu que levou ela a determinado lugar. Mas a gente esquece de uma coisa muito importante, que é a nossa bússola. É o que está dentro da gente, que é isso que dá o direcionamento, que é a nossa intuição, o nosso centro de equilíbrio, o nosso poder de estar em presença, de estar consciente, para que a gente possa, então, ativar esse poder de fazer escolhas saudáveis e felizes. A Luana está dizendo aqui que foi um período que mexeu muito comigo e até hoje tenho dificuldade de retornar à minha essência. Sim, a gente ficou mexido demais. E a gente se perdeu. Nós nos perdemos de nós mesmos, até porque nós precisamos ativar o modo de sobrevivência. A gente ativou o modo de sobrevivência agora, faz 2 anos da pandemia. E ninguém tá falando sobre isso. E a gente não fala mais sobre isso. Pronto, já passou, acabou. Mas aquele medo, aquela sombra ainda nos rodeia. Tá dentro da gente, porque foi um trauma absurdo. E aí a gente ainda tem aquele medo. Peraí, parece que eu ainda tenho que estar no modo sobrevivência. E é de 2 formas. Aquele modo de sobrevivência morrendo de medo, ou aquele modo de sobrevivência da ânsia de que, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer tudo na minha vida agora. Porque eu não vou mais ter tempo, porque pode acontecer de novo. E a nossa mente, ó, entra num colapso, caótica, fica caótica. Então, isso é muito importante. Quero pedir para você aqui que esteve comigo, Luana, Jai, a Márcia, maravilhosa, entrou agora, Sally, a Jai, Amanda, a Dina, a minha mãe, um beijo, a Márcia, querida, que esteve aqui com a gente, compartilhou também do seu processo, obrigada, Márcia, da Tatiana, né, da Thay, da Cleiane, vocês que estão aqui com a gente, né, que ficaram aqui, a todas as pessoas que passaram por aqui hoje, a todas as pessoas que irão assistir esta live, este encontro, num momento posterior a esse, quero dizer para você que deixe aqui nos comentários o quanto isso tocou você e se você, né, trazendo esses exercícios para sua vida, como é que você vai se percebendo? Envia um direct aqui para mim, eu mesma sou quem respondo todas as mensagens que chegam aqui no Sol na Montanha. Então manda aqui no direct, né? Compartilha aqui com a gente, nos acompanhe aqui, porque tem muito conteúdo incrível. Quero dizer que foi um prazer gigante estar aqui com você, a quem me acompanhou, a todas as pessoas que passaram por aqui hoje, a todas vocês que ainda estarão aqui comigo, compartilhando desta consciência, compartilhando dessa expansão. Agradeço demais. Estamos juntas na próxima semana, toda segunda-feira, entre 12h30 e 1h, eu começo aqui com vocês. Já fica ligadinho, prepara o seu chazinho digestivo e vem para o nosso chá com autoestima, que aqui a gente está trabalhando os 12 códigos únicos para a autoestima. Eu quero dizer para você que vai ter muita novidade especial aqui, muita mesmo, assim, ó. A entrega que a gente vai ter aqui no Sol na Montanha vai ser ainda mais incrível, né, de conteúdos. E eu vou deixar uma surpresa logo, logo a gente tá divulgando aqui para vocês, tá? Que é uma surpresa incrível sobre os 12 códigos únicos da autoestima, que foi algo que a gente tá criando com tanto amor, com tanto carinho e que tá ficando assim incrível, que logo eu vou compartilhar aqui com vocês. Ai, Dude e Eli, maravilhosas! Gratidão! E ó, então fica ligadinho aqui que tem muita coisa incrível. E vou dizer pra vocês, a gente tá voltando, o Portal do Sol está voltando logo logo. Então fique de olho por aqui para não perder essa oportunidade. O Portal do Sol é a nossa plataforma online, onde você lá tem muito, mas uma base incrível, pilares que trabalham a saúde emocional, workshops, exercícios práticos, trabalha yoga e meditação, exercício físico, medicina, né? Uma medicina voltada para o trabalho da fitoterapia, né? Tem lá dentro orientações nutricionais,
Gente, tem coisas incríveis, mas eu vou contando pra vocês aos poucos e logo, logo fiquem aí ligadinhos, porque o Portal do Sol tá de volta, ele tá de volta ainda mais incrível pra você não perder a oportunidade. Se você quiser entrar numa plataforma pra você começar a fazer esses exercícios na sua vida mesmo, todos os dias, sem contar nas práticas energéticas, assim, ó, pra consciência holística lá dentro. Gente, sério, tá demais, tá incrível. Então logo, logo a gente traz aí, né, as inscrições vão se abrir, vai demorar ainda um pouquinho, mas ainda nesse mês eu acredito que elas estarão abertas por aqui. A gente tá só reorganizando mais algumas coisas dentro da plataforma, então fiquem ligadinhos que tem muitas novidades por aqui. Simone, que delícia! Obrigada por deixar meu dia mais calmo e feliz. Ai, e vocês? Suas maravilhosas, por deixar meu coração assim, ó, quentinho de poder compartilhar o que de melhor eu tenho aqui dentro. Pra vocês, tá? Gratidão por hoje, gratidão. Ó, um beijo grande pra vocês e até logo. Até semana que vem e acompanha. Até semana que vem não, até daqui a pouco que a gente tem conteúdo rodando por aqui no Sol na Montanha. Nos acompanha aqui, tá? Beijo grande, uma abençoada semana pra todas vocês, que seja iluminada, cheia de autoestima pra todas nós, que nós possamos nos elevar cada vez mais e sempre. Beijo!